Hoje a gente vai falar sobre reflexão de transmissão para interface dupla, né? E eu acho que na próxima a gente fala para multicamadas em geral. Tem uma metodologia de cálculo dessas coisas que tem que ser muito minucioso nessa metodologia. Certo? Eu vou falar um pouquinho sobre conservação de potência, né? A gente está falando agora em meios gerais, tá certo? Pode ter absorção ou não, você pode ter reflexão interna total, pode não ter, ou seja, a gente tem que levar em conta essas situações. E daí a gente vai terminar a aula com essa parte no caso de duas interfaces, né? Ou seja, um filme, né? Uma camada de um material em que o campo incide de um lado e você quer saber o que acontece com a reflexão e com a transmissão nessa estrutura, certo? Bom, então, as correções que a gente faz nessas formulações que a gente fez anteriormente é essencialmente a questão do vetor de onda, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando os meios são absorvedores, o vetor de onda pode ser um número complexo, né? Um vetor complexo. E vetores complexos, eles às vezes não têm interpretação geométrica simples, tá? Vetor complexo não é no espaço geométrico, né? Vetor complexo é um vetor complexo, né? Às vezes, parcialmente, pode representar geometricamente essas coisas, às vezes não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se o meio for absorvedor, esse vetor de onda vira complexo. Se você tiver sob condição de reflexão interna total, esse aqui pode se tornar imaginário puro, ou seja, tem várias situações, né? Aqui está a forma do vetor de onda no meio de incertação complexo N. O interessante é que não só o N pode ser complexo, como esse vetor unitário também pode ser um número complexo, tá certo? Então, quando eu calculo o quadrado do vetor de onda, não é o módulo que eu estou calculando, certo? Isso aqui é simplesmente isso escalar ele mesmo, tá certo? Se fazer n k0 escalar ele mesmo, né? Vai dar n barra ao quadrado, k0 ao quadrado, n barra ao quadrado é complexo, e o escalar u pode ser complexo, tá certo? Isso aqui não é módulo, é por escalar, normal, né? Módulo seria o escalar u conjugado. Então, isso aqui não é a mesma coisa disso, são coisas diferentes. Isso aqui é real, isso aqui não é, pode não ser. Por escalar de vetores complexos, pode não ser um vetor real, certo? Então, por que isso é importante? Porque na hora de calcular o vetor de Poynting, tá certo? A questão de ortogonalidade fica meio complicada, dependendo de como a gente usa. Vamos ver as formas canônicas dos campos, né? Esse aqui é um campo elétrico na forma tradicional de uma onda plana, né? Se propagando no meio de incertação complexo N. Impedância de onda pode ser complexa, tá certo? O H pode ser obtido, né, pelas equações de Maxwell, que dá esse resultado aqui, certo? E se você usar aqui o K, né, NK0U, e jogar aqui, tá certo? N, né, mi epsilon sobre mi zero epsilon zero, e jogar aqui nessa expressão, você obtém essa expressão aqui, certo? Não tem nada diferente em relação às coisas que ele fez antes, certo? Vamos ver o que as equações de Maxwell prevêem, né? Se você calcular o divergente dessa expressão, o divergente é igual a zero, leva a essa propriedade, que o produto escalar de K com E é igual a zero, certo? Ora, como K é relacionado a U, né? Acabei de fazer aqui, né? Então quer dizer que U escalar E é igual a zero, né? Da mesma forma, você pode também mostrar que K escalar H dá zero e U escalar H dá zero. Ou seja, tudo isso é verdade. Nada muda em termos dos produtos escalares, certo? Essas relações não implicam em ortogonalidade no espaço geométrico, certo? Então, isso que a gente tem que se lembrar
quando for calcular as coisas, né? Então, a gente também pode escrever as coisas em termos do campo H, certo? Se você tem o campo H, na forma canônica, eu posso escrever o campo elétrico dessa forma, usando as equações de Maxwell que já fiz isso antes, né? Ou, se eu usar K igual a N K0U, jogar aqui, calcular a observação complexa, uma razão dos milépson, eu vou obter essa relação aqui, certo? Não tem nada assim de novo. Só a gente tem que tomar cuidado que, apesar dessas relações serem verdadeiras, não há questão de relação de ortogonalidade, certo? Então, veja bem, quando você tem ou vetor K ou vetor U complexos, o vetor de Poynting vai ficar expresso da forma mais simples, como função da amplitude do campo, que tiver polarização numa direção bem definida, certo? Por exemplo, né? O que eu quero dizer aqui? Para uma onda que incide em ângulo, né? Por exemplo, a onda P tem um campo elétrico que tem duas componentes, né? Para essa onda, o campo magnético tem só uma componente, certo? Então, para a onda TE, o campo que tem uma componente só, que eu falei chamando de componente fixa, né? É o campo H, certo? Então, as amplitudes H são mais úteis na formulação de ondas TE, certo? Se eu tivesse ondas TM, né? Ondas S, né? Isso aqui é, né? Então, o H agora fica desse jeito e o E fica aí entrando no quadro, talvez, certo? Ou saindo, né? Então, quem tem uma direção fixa, uma única direção, é o campo E. Então, para ondas TM, ou ondas S, né? A gente usa amplitude de campo elétrico, certo? Ok? Para quê? Né? Para calcular os coeficientes de reflexão. Os coeficientes de reflexão, né? Então, resumindo, para ondas TE, ondas S, né? Usa campo elétrico, porque ele está na direção Y, ondas TM, ondas P, usa campo magnético. Usa em que contexto? Né? No cálculo dos coeficientes de reflexão, certo? E transmissão. Essas são as quantidades que a gente vai usar, certo? Então, vamos ver, né? Vetor de Poynting, um meio de E, vetor de H conjugado, né? Como para ondas S, a gente vai expressar isso em termos da amplitude do campo elétrico, né? Ondas S, a gente falou que o campo elétrico é aquele que está na direção Y, né? Vai ser o representante, tá certo? De amplitude aqui nessa formulação. Então, a densidade de potência, o vetor de Poynting para ondas S, né? A gente vai usar essa expressão aqui, né? Para H, tá certo? Cadê? Essa aqui, né? Ou essa, né? Bota E vetorial H conjugado vai ter K conjugado, L' conjugado, ômega mi conjugado, exponencial de menos J conjugado, etc. Né? Então, quando você jogar lá, você vai ter essa expressão, certo? Para o vetor de Poynting para ondas S, né? Certo? E para ondas P, como eu falei, né, é melhor usar quem? O campo magnético. O campo magnético que está na direção Y, né? Então, eu vou usar essa expressão aqui, certo? Tá bom? Por que isso? Né? Porque se eu tivesse usado para ondas S o campo magnético, isso aqui não dava zero. Esse é o grande detalhe dessas formulações. Se eu tivesse usado aqui o campo elétrico nessa formulação, esse termo não dava zero, certo? A gente quer usar uma coisa que dê um resultado simples. Então, é com essa escolha que a gente vai poder ter essa possibilidade. Então, veja, vamos mostrar essa simplificação que a gente obtém usando esse tipo de escolha de polarização. Aqui está o vetor de onda, tá certo? Kx sempre é real, né? Porque ele é definido pela onda incidente. Isso aqui pode ser um número complexo, a componente Z do vetor de onda, né? Então,
Para a polarização S, como eu falei, o vetor campo elétrico está no sentido de Y, né? Então, eu posso sempre expressá-lo nessa forma, né? Um fator de escala vezes um vetor real, tá certo? Né? Ele está numa direção fixa, certo? Então, se ele está na direção Y, que é uma direção fixa no espaço, né? Então, ele só tem uma direção, ele não muda de direção, tá certo? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: quando você tem vetor complexo, com duas componentes, a relação de fases entre essas duas componentes faz com que a polarização do campo possa mudar no espaço com função do tempo, tá certo? Isso não acontece se o campo só tem uma componente. Então, essa é a razão de fazer essa questão de escolha, né? Então, nesse caso, a gente vai ter polarização S. O campo está na direção Y, só tem uma direção. Então, a gente pode escrever sempre como um fator complexo de escala e um vetor real, certo? Que tem significado geométrico, né? Então, vamos calcular. Como K, produto escalar com a S, dá zero, o conjugado também dá zero. O conjugado vai ser K conjugado é S conjugado vai ser A conjugado é zero, e dá zero esse resultado. Se eu calcular agora K conjugado escalar é zero, que dá zero também, certo? Quer dizer, aliás, desculpa. Essa constante sai, quer dizer, K conjugado escalar é zero dá zero, né? Se eu multiplicar agora por A, certo? Eu provo que K conjugado escalar é S também dá zero, certo? Ou seja, K escalar S igual a zero e K conjugado escalar S igual a zero para um vetor que só tenha uma direção no espaço, certo? É isso que ele está dizendo. Quando esse vetor tem uma direção fixa no espaço, então, para escalar tanto de K quanto de K conjugado dá zero. Por que é importante isso, né? Bom, e só terminando a discussão, né? Para o caso de ondas P, como H está na direção Y, pode-se mostrar também que K conjugado escalar HP dá zero. Por que isso é importante, né? Porque esse termo aqui vai dar zero só para ondas S se eu usar o campo elétrico. E esse vai dar zero para ondas P se eu usar o campo magnético. Certo? Ok? Então, ou seja, em resumo, né, quando eu uso esse tipo de polarização, ou seja, eu uso a amplitude de campo elétrico como representante, né, do meu efeito, certo? Do cálculo de potência, de energia, etc. Então, quando eu uso para ondas S a componente de campo elétrico, então o vetor de Point fica simples, esse termo aqui sai, certo? Fica uma coisa bem simples, é S ao quadrado, certo? Essa é a expressão da densidade de potência, qualquer que seja a forma do meio, tá certo? Ou o fenômeno que esteja aparecendo, né? Se eu quiser usar o K em termos do U, isso aqui pode ser escrito como quadrado do campo sobre impedância, né? Tem os números complexos aqui, certo? Para ondas P, esse termo aqui sai, tá certo? Esse aqui é K escalar HP conjugado, que é zero. Aqui foi K escalar S, K conjugado dá zero, esse aqui também dá zero. Então, você tem, para ondas P, você fica exclusivamente expresso em termos de amplitude de campo magnético. Simples, sem esse termo aqui atrapalhando, certo? Se eu não usasse a amplitude de campo magnético, fosse querer usar a amplitude de campo elétrico, ia ter uma confusão de termos aqui, tem outro termo aqui, atrapalhando, certo? Então, para ondas P, a gente vai usar como densidade de potência essa expressão, que está correta, certo? Ou seja, para ondas P, é incorreto dizer que SP, né, é da forma EP ao quadrado sobre 2Z, né? Mais ou menos, tá certo? É incorreto dizer que a onda, para ondas P, dá essa expressão aqui correspondente. Não dá. Certo? Isso é importante. Tá bom? Certo? Porque isso é importante para calcular corretamente as quantidades de potência transmitida e repetida numa interface. Sem essa consideração, a gente pode calcular tudo errado, certo? Ok? Bom, então essa é a consideração, né? Quando eu trabalhar com ondas S, meu densidade de potência vai ser escrita dessa forma, né? Coeficiente de reflexão e transmissão vão ser relações entre amplitudes de campo elétrico, né? Esse é o resumo que eu quero fazer aqui, certo? Então, onda P, coeficiente de reflexão, coeficiente de transmissão, representam relações entre amplitude... Aliás, desculpe, S, né?
fazer essa aqui. Para ondas S, coeficiente de reflexão de transmissão, ondas S são aquelas em que é tangencial à interface já, né? Então, essas vão ser representadas em razões das amplitudes da componente Y, do campo que só tem ela, certo? Para ondas P, coeficiente de reflexão de transmissão são as relações entre amplitudes de campo magnético, transmitido, refletido e incidente, tá certo? É isso que é a coisa mais importante da análise aqui. Caso eu fique usando arbitrariamente campo elétrico nos dois casos, há erro no cálculo do vetor de Poynting e no cálculo de reflectância e transmitância, é tudo errado, certo? Esse é um erro conceitual que existe lá no capítulo 8 do e-book, certo? E que só fui perceber depois que eu fui fazer essa conta precisamente, tá certo? Isso não tem nos livros, tá? Muita gente calcula errado. Inclusive eu calculei errado. Porque eu fui tentar fazer, eu falei, peraí, tem um erro aqui. Então é um erro mesmo. A forma correta é você usar campo magnético para ondas P e campo elétrico para ondas S. Você não pode usar o campo elétrico nos dois casos, tá certo? Bom, como é que fica aí, quando você tem meios absorvedores, né, o balanço de potência? Eu estou falando de vetor de Poynting porque ele vai ser usado para calcular a quantidade de potência transmitida e refletida numa interface com N interfaces, numa estrutura com N interfaces, né? Então é importante saber como calcular isso. Então, quando eu uso o teorema de Poynting agora em meios que podem ser absorvedores, tá certo? Eu pego um volumezinho fechado, que subtende uma largura dx, né? Lembre-se que o nosso sistema de coordenadas aqui é z, x e y entrando no quadro, certo? Então, quando eu uso esse sistema de coordenadas, eu pego um pedaço dentro do meio 2 e um pedaço dentro do meio 1 e calculo, né? O meio 1 admitido não absorvedor, tá certo? Você vem no meio não absorvedor e entra em outros meios, tá certo? Um deles, o próximo meio pode ser absorvedor, né? Então, você tem aí o fluxo lateral, o fluxo que sai aqui, tá certo? Tem a componente vetor de Poynting S, né? Aqui tem S2' saindo, que não está mostrando, ó. S2' está saindo para cá, tá certo? Que é a onda refletida, né? E aqui tem S entrando, S2' saindo, S entrando. Lembre-se, onda plana, ela permeia todo o espaço, né? Então, quando eu venho aqui, tá certo? Pego o volume fechado e tento computar qual é o fluxo de potência aqui. Você tem a onda que está chegando, ela existe em todo espaço, onda plana, né? Aqui do lado também, certo? Ela preenche tudo. A onda que está voltando, a refletida, certo? Permeia todo o espaço aqui. S2', certo? Aqui também, né? Ela está voltando pelo lado aqui também, certo? E está entrando por aqui, ó, certo? Então, eu tenho que calcular o fluxo dessas duas ondas, incidente refletindo nessa parede, incidente refletindo nessa parede, incidente refletindo nessa parede. Eu vou para a próxima, passo para o outro lado da interface, né? E faço a mesma. Só que do lado de cá só tem uma onda, né? Que é a S', tá certo? É a transmitida, né? E calculo, ou seja, calculo o fluxo e uso o teorema de Poynting, né? Levando em conta agora que o meio é absorvedor, certo? Né? Então, se você calcular aí, você vai ter que o fluxo elétrico, tirando perdas de condução, ele está atribuindo todas as perdas na permissividade, né? E na permeabilidade, certo? Então, aqui o termo de energia que fica real, no caso, né? Tem a parte complexa, imaginária, que é energia reativa, e a parte real, que é absorção. Então, aparecem esses termos. Se eu fizer, digamos que aqui seja a coordenada Z, né, o dz2 vai ser igual a de 0 a Z, tá certo? Então, você tem a integral de volume, né? Ela vai ter uma profundidade Y aqui e uma largura dx. Então, você tem esse balanço aqui, tá certo? Essa soma de termos aqui. Né? E você fica finalmente, eu não vou passar um pouquinho para vocês fazerem isso aí, essa relação de balanço de densidade de potência, tá certo? Ou seja, o fluxo que entra mais o fluxo que sai,
no meio 1, a densidade de potência, né? É igual a densidade de potência ativa transmitida, medida a uma distância z da interface, mais o que foi perdido dentro do volume, certo? Ok? Né? Se eu fizer, por exemplo, z igual a 0, então eu não tenho potência absorvida no volume, porque eu estou na interface. Isso aqui fica 0. Então eu tenho que, se eu fizer z igual a 0, né, a componente z do S' em z igual a 0 pode ser expressa como essa soma, né? Certo? O termo de volume saiu, né? Porque eu fiz z igual a 0, certo? Então, se eu jogo aqui nessa expressão, né, eu tenho uma relação, né? Isto aqui é igual a isso, em z igual a 0, tem esse aqui em z igual a z. Então, isso mostra que essa quantidade que está aqui é igual a essa, menos alguma coisa. Então, à medida que z aumenta, a densidade de potência no plano de referência z, tá certo? É igual a densidade de potência que flui aqui, tá certo? A que flui aqui em z igual a z é igual a z igual a 0, menos o que foi perdido aqui. Certo? É o que está dizendo essa equação. Né? Densidade de potência em z igual a z é igual àquela de entrada, menos a dissipação. Se z for para infinito, isso aqui dá 0, certo? Acaba a potência, não tem mais nada. Não tem mais potência fluindo. Você perdeu tudo, certo? Então, com essa formulação, a gente pode calcular corretamente a reflectância e a transmitância numa interface. Quando eu falar de ondas S, eu vou usar minha amplitude de campo elétrico. Quando eu falar de ondas P, eu vou falar da amplitude de campo magnético, tá certo? Então, por exemplo, né, para uma interface simples, o que eu vou fazer? Bom, ondas TE, ondas S, né? Seja a amplitude de campo incidente, né? Então, eu vou definir coeficiente de transmissão, de reflexão e transmissão como sendo a razão das amplitudes de campo elétrico para ondas S, certo? Assumindo meio um não absorvedor, tá certo? Eu li o 2 aqui, não absorvedor, tá certo? Não absorvedor. E o meio 2 vai ter, ou seja, lembre-se, né, o vetor de onda no meio 2, K', né, é Kx, AX, mais a componente Z, né, que pode ser complexa se ele for absorvedor, tá certo? Isso aqui, lembre-se, conservação do vetor de onda na direção tangente à interface. E isso é real, porque o vetor de onda de entrada tem um Kx real. Esse Kx é o mesmo do vetor de entrada. No meio de entrada, o K1 é real, tá certo? Bom, então, só quem pode ser imaginado devido a perdas é o K2. E o K2 tem essa forma aqui, como dizer do vetor de onda, né? Então, em z igual a 0, a gente vai usar agora calcular o balanço de potência para calcular a reflectância e transmitância. Ou seja, vai usar aqui para representar as coisas. Vetor de ponte é expresso em termos de amplitude de campo elétrico, certo? Porque senão tinha aquele produto escalar que era não nulo que apareceria lá. Então, você tem aqui essa expressão correta, com conjugado aqui, só que isso aqui é real, no meio de entrada, né? Então, dá esse resultado. Então, você tem a parte real de SZ, que está aqui, ó. Tem essa componente aqui, o K1, tá certo? Transmitido, com essa transmissão de reflexão. Refletido, gama S. Todo mundo aqui é real. Isso aqui está errado, pô. Isso aqui é onda refletida, não tem isso aqui não, certo? Então, a refletida, esse aqui não tem fator exponencial. Certo? É dado para isso aqui está errado, bicho. Não é nada disso aqui, hein, bicho? Isso aqui é menos K1, tá certo? Aqui está certo. Então, é a onda refletida, né? A parte real, esse já é um vetor real, tá certo? Né?
menos, etc. Então, tem duas partes para calcular a reflectância e transmitância, e a onda transmitida. Daí você tem aqui o conjugado de K2 e o conjugado de μ, certo? Porque o S envolve o conjugado de H, e o conjugado de H aparece esses termos aqui. É a forma que a gente definiu anteriormente. Então, essa é a fórmula, certo? Que você tem que usar para a parte real da densidade de potência no meio transmitido. Né? Observe que isso aqui, tá certo? Isso aqui acho que está errado também, né? Isso aqui não tem isso aqui. Bom, isso aqui isso aqui está certo, né? Observe que isso aqui é um barra, tá certo? Só para dizer que esse K2 é complexo, tá? Ora, a parte real desse número conjugado é ele mesmo, é a parte real da razão, então você pode usar a razão. Então você tem aí o balanço de potência, né? Parte real de SZ mais parte real de SZ de duas linhas igual a R real de SZ de zero. Então você tem a primeira expressão para o coeficiente de transmissão e reflexão. Para ondas S, você tem a reflectância, que é o módulo quadrático do gama S, e a transmitância, a forma correta é essa aqui, tá certo? Né? Ou conjugado, ou real desconjugado, ou real disso aqui mesmo. Você pode ter desconjugado se quiser. Tanto faz, né? Certo? Bom, quando eu vou falar de ondas TM, né, aí eu vou falar de amplitude de campo quem? Ondas P, amplitude de campo magnético. Eu defino os coeficientes de reflexão de transmissão como relação entre amplitudes de campo magnético. Né? Isso aqui é gama S, não é P, está errado. E faz a mesma coisa, calcula a expressão por vetor de ponte em termos do campo magnético, e com isso você pode fazer a formação correta. Certo? Bom, depois de você calcular as coisinhas, e você usa a equação de balanço de energia, você tem, então, a reflectância, que é o quadrado do módulo do coeficiente de reflexão, módulo, né? E a transmitância, que aparece aqui, a parte real dessa razão, né? Que é importante, esse termo aqui, certo? Ok? Então, essa é a formulação correta, né? De cálculo de reflectância e transmitância, que não tem nos livros, tá? Essas fórmulas aí, certo? Então, é bom vocês saberem que só vai ter aqui. Deve ter algum livro, é claro, alguém deve ter feito, tá certo? Mas não tem... O pessoal não se preocupa muito com transmitância, né? Daí, a fórmula de transmitância fica meio... O pessoal pensa que é... Né? O pessoal usa, na realidade, essa expressão aqui, né? 1 menos RP, tá certo? Calculo, né? Bom, vamos agora resolver esse problema aqui, tá certo? Agora a gente tem um problema em que você tem interface dupla, ou seja, você tem uma camada de meio arbitrário. Na realidade, isso aqui é epsilon 1, μ1, né? Se eu não estou enganado, eu devo ter feito o geral, né? Epsilon 2, μ2, epsilon 3, μ3, né? Não é só epsilon, né? Você tem as duas propriedades. Tá? Então, a questão é qual é a coeficiente de reflexão, qual é a coeficiente de transmissão, qual é a reflectância, qual é a transmitância, né? Então, para ondas P, a gente usa quem? Campo magnético, certo? Para ondas S, a gente usa campo elétrico, como sendo o representante dos coeficientes, certo? Então, assume a amplitude de campo unitário no incidente. Então, você tem os campos... Observe que isso aqui já está feito de tal forma que esses vetores são todos ortogonais ao vetor de onda. Isso aqui é ortogonal ao vetor de onda e é ortogonal ao campo magnético que está na direção Y. Né? Esses vetores são ortogonais. Certo? Aqui está o campo refletido, meio 1. No meio 2, você agora tem duas ondas. Né? Onda que vai e onda que volta. Certo? Né? Mas essas ondas têm a mesma forma canônica de campo de onda plana, né? Então, não é difícil calcular, tá certo? No meio 2 é um fatorzinho A para a onda que vai, certo? E um fatorzinho B para a onda que volta, né?
E, finalmente, para o meio, observe que esse K2 pode ser complexo, né? Para o meio 3, então observe, né? Você tem aí uma quantidade de amplitude transmitida para o meio 3, né? Para uma das P, tá certo? Observe que eu escrevi aqui Z menos D, né? Não tem problema nenhum em botar isso aqui, tá certo? Né? Isso aqui quer dizer que eu botei um fator de fase aqui adicional. Né? Mas isso quer dizer que eu vou calcular isso levando em conta isso já, certo? Isso só quer dizer que em Z igual a D, que é na parte de cima, né? Isso aqui dá zero, certo? Em Z igual a zero dá menos K3D, em Z igual a D dá zero. Né? Eu posso escrever sem esse Z menos D também, se eu quiser, não tem problema nenhum, certo? Bom, daí você faz o quê? Aplica condições de contorno nas duas interfaces. Você tem amplitudes, os parâmetros a serem determinados são quem, né? Coeficiente de reflexão, as amplitudes A, B e o coeficiente de transmissão. Né? Temos quantas condições de contorno? Duas nessa e duas nessa, certo? Então, campo tangencial contínuo é H, campo tangencial contínuo é H, são 4 equações para determinar 4 incógnitas. O que a gente quer determinar, na realidade, é esse coeficiente de reflexão e esse coeficiente de transmissão, certo? Então, aplicando as condições de contorno, a gente resolve o problema, né? Você obtém várias relações e vai fazendo eliminações até obter o resultado, né? Certo? Então, o que se mostra, essencialmente, é essa expressão aqui. Ó. Né? O coeficiente de reflexão para a onda P é um coeficiente de reflexão de interface simples, né? Esse gama P12, que é esse coeficiente aqui. Tem o coeficiente de reflexão gama 23, mesma expressão, só que botando 2 e 3 no lugar. Daí tem esse fator de fase, menos J2K2D, que é como vou dizer, né? Se esse K2 fosse real, isso aqui é um defasamento que vai daqui para cá, tá certo? Isso aqui vem duas vezes, né? Porque vai e volta, tem duas vezes o K2D, né? E tem esse fator embaixo. Esses coeficientes de reflexão de interface simples são coeficientes de Fresnel, né? Certo? Que é da forma epsilon IKJ menos epsilon JKI. 1, 2 ou 2, 3, né? Mesma expressão, tá certo? Se observarem aqui. E com isso você resolve, como são 4 equações, eu obtive essas expressões para o gama, daí você obtém as constantes A e B. A e B são constantes intermediárias, para você saber quem são as amplitudes internas, mas no fundo você tem acesso à parte de fora, né? O que passa para o outro lado da interface, você mede, e o que reflete do lado de cá. Você pode medir essas coisas. Dentro da interface central, você não pode medir, sabe? Está escondido lá dentro, né? Então, o coeficiente de transmissão também tem uma expressão parecida, né? Com o coeficiente de reflexão da interface, né? Tem um fator embaixo que é idêntico do coeficiente de reflexão aqui, ó. Certo? E tem esse produto de coeficiente de transmissão em que TP e J é dado por 1 menos gama P e J. Né? Isso aqui eu acho que é 2, tá? Eu acho que é 2. Certamente é 2. Aqui está faltando J também, né? J aqui, tá certo? Também completa essa expressão. Esse aqui tem um 2 aqui. Né? Tem um 2 aqui, tá certo? Esse aqui não é menos J, né? Menos 2J. Né? Bom, e daí você tem, o que você mede é intensidade, né? Num laboratório. Você mede com fotodetetor a intensidade. Né? Você mede a reflectância, não com essa reflexão, né? Pode medir também
medir fase, etc. Mas medida direta é reflectância, que é o quadrado, módulo quadrático, e a transmitância é aquela formulazinha que a gente desenvolveu antes, certo? Usando adequadamente, né, a amplitude. Isso aqui é que, para ondas P, é a relação entre campo transmitido e campo incidente quadrado, H, né? Certo? É o TP, né? E RP é a relação entre campo refletido e campo magnético incidente. Se meio 3 é absorvedor, né? A gente pode calcular, tá certo? A densidade de potência no meio 3, ela vai decair, né? Com essa, quando Z igual a D dá zero, a partir de Z igual a D, isso aqui vai decaindo, certo? A potência medida no meio, se ele for absorvedor, né? Bom, então para ondas T é o mesmo formalismo, só que aqui, quem vai ser o mensageiro aqui? O campo elétrico. Conceito de reflexão de transmissão é a relação entre amplitude e campo elétrico, certo? Então a gente faz a mesma coisa agora, campo incidente, amplitude unitária, né? Campo transmitido, ó, gama S vezes 1, né? E a gente vai fazer a mesma coisa e obtém, certo? A relação, né? Condição de contorno e obtém as expressões. Eu vou passar por aqui, porque isso aqui é para vocês trabalharem. Tá? Você obtém aí o resultado, que é idêntico ao caso para ondas P. Mesma fórmula, né? Só que no lugar você usa as coeficientes de reflexão de interface simples para ondas S, no caso, né? 1, 2, 2, 3. 1 mais gama, 1, 2, gama, 2, 3. E aqui aparecem esses fatores, tá certo? E daí, reflectância e transmitância, né? Acho que eu não botei a expressão aqui. Basta usar a nossa formulação, né? Módulo quadrático de gama e a formulazinha que a gente desenvolveu antes, né? Para calcular essas coisas. Certo? Bom, então é isso que a gente tinha para falar hoje. Muito rápido essa aula de hoje, né? Apesar de ter muita coisa aí, certo? Mas o mais importante é que a gente pode generalizar essa formulação para N interfaces, né? Certo? De forma simples. A gente vai mostrar na próxima aula como é que faz isso.